Esse vídeo ele tem como objetivo apresentar uma análise sobre a utilização de diferentes arquiteturas de processamento, especificamente CPU, GPU e TPU, no contexto de aprendizado de máquina. Esse uso de diferentes arquiteturas, ele se dá devido ao avanço das técnicas e do próprio tamanho dos conjuntos de dados que a gente lida, que começou a impor desafios computacionais que superam a capacidade de processamento sequencial tradicional. Então, a ideia ao longo do vídeo é tratar de temas como o processamento sequencial e o processamento paralelo, paralelismo de dados e de modelos, fazer uma discussão sobre modelos que têm potencial de paralelização ou não, as arquiteturas, a integração e abstração de hardware, análise de custo e escalabilidade e o ciclo de vida do aprendizado de máquina, também com algumas discussões. Então, começando pelo conceito de processamento sequencial e processamento paralelo, o processamento sequencial é aquele que ocorre quando você tem um algoritmo e a próxima etapa desse algoritmo depende estritamente do resultado do passo anterior. Então, você não consegue seguir em frente sem que a tarefa daquele passo seja finalizada, né? E o processamento paralelo, ele é aquele que ocorre quando você tem um algoritmo, que você tem tarefas, e essas tarefas elas podem ser divididas em subtarefas que podem ser feitas simultaneamente. Então, o resultado é que você ganha tempo, porque várias das etapas podem ser feitas ao mesmo tempo. Passando para a fase ali do paralelismo de dados e modelos, conceitos de paralelismo de dados e modelos. O paralelismo de dados, ele ocorre quando a carga de trabalho que você tem, ela é distribuída por meio de uma réplica do modelo. Então, você tem que o conjunto de dados, ele é quebrado em vários conjuntos menores, né? E cada unidade de processamento, ela vai ter uma cópia completa do modelo e vai realizar os cálculos, do modelo ali em conjuntos de dados que são independentes, né? E o desafio aqui reside na sincronização, porque a cada rodada, as unidades elas vão precisar se comunicar para garantir que o modelo seja atualizado de forma consistente. Então, a ideia é que você ajuste o mesmo modelo em conjuntos de dados que são menores, para fazer o trabalho. Já o paralelismo de modelo, o conceito é que a carga de trabalho é distribuída através de fatias do modelo. Então, você tem um modelo que você quebra esse modelo e uma parte desse modelo vai ficar em cada unidade de processamento, né? Então, a dinâmica dessa ideia é que a computação acaba sendo em forma de encadeamento, porque você tem que uma unidade A vai processar a parte do modelo, envia esse resultado para a unidade B, isso vai criar uma dependência sequencial entre as unidades de processamento, e o ponto crítico dessa ideia é a questão do gargalo de comunicação, porque se você tem que uma unidade precisa esperar demais pelo resultado da outra unidade, isso acaba criando ociosidade, tá? E já partindo para um contexto mais de aprendizado de máquina, nós já temos aí condição de fazer uma discussão sobre modelos que são paralelizáveis e modelos que não são paralelizáveis, dada a sua estrutura e sua construção, né? Então, por exemplo, modelos que são altamente paralelizáveis são aqueles que o cálculo de uma parte do modelo ele não exige o resultado imediato de outra parte. Como exemplos, a gente pode colocar as redes neurais, né, em que você tem que as multiplicações ali entre os pesos e as matrizes de uma camada, você tem que, por exemplo, o que acontece no neurônio A, ele é totalmente independente do que acontece no neurônio B da mesma camada. Então, você consegue fazer as contas de uma camada de forma paralela, porque uma coisa não depende da outra. Se você pensa, por exemplo, no SVM com kernel, também uma tarefa bastante custosa dessa metodologia é que você tem que construir a matriz de kernel, né? Que basicamente é você usar uma função que vai calcular a distância entre cada par de observações. Só que note que quando você vai fazer a aplicação dessa função kernel, o que acontece, por exemplo, com o par x1 e x2, ele não depende do que acontece com x3 e x4. Então, você consegue paralelizar. Você consegue calcular x1 e x2 ao mesmo tempo que você calcula x3 e x4, porque não são coisas relacionadas. E o Random Forest, né? O Random Forest tem aquela ideia de que cada árvore é construída independentemente, né? Então você vai ajustar várias árvores e depois você vai combinar essas árvores. Como uma árvore não depende da outra, você pode ajustar cada árvore ao mesmo tempo, em vez de ajustar uma, depois a outra e assim por diante. Já os modelos com baixo potencial de paralelização são aqueles modelos em que você tem que a próxima decisão ou o próximo ajuste ele vai depender diretamente do que aconteceu nos resultados anteriores. Então, você tem uma fila de execução. Isso acontece, por exemplo, nos modelos de séries temporais, né, que o cálculo do passo seguinte depende dos resultados anteriores, e os algoritmos que têm a ideia de boosting, que a cada passo você tenta corrigir os erros que foram cometidos nos passos anteriores, tá?
Passando agora para a ideia das arquiteturas, né, falando um pouco sobre TPU, GPU e TPU, as CPUs, elas são os componentes de processamento de uso geral, né, que a gente tem nos computadores pessoais de forma mais acessível, que foi projetada para executar a maior parte, né, da maior variedade de instruções complexas com agilidade, e ela foi desenhada para realizar uma tarefa após a outra. Então, você tem esse tipo de componente, ele foca em completar cada etapa o mais rápido possível para que você passe para a próxima. E no uso em aprendizado de máquina, ela é interessante porque ela é acessível, né? E ela é ideal para algoritmos que dependem aí de fluxos lógicos de decisão, do tipo se isso, então aquilo, e até mesmo alguns métodos que você consegue paralelizar, mas que você não tem uma necessidade muito grande de paralelização que os núcleos ali da CPU dão conta. Já a GPU tem uma história interessante porque elas foram criadas originalmente para renderizar gráficos, mas elas acabaram se tornando uma peça muito interessante quando a gente fala do aprendizado de máquina moderno, porque diferente da CPU, a GPU ela tem milhares de pequenos núcleos, e a grande sacada do uso da GPU para aprendizado de máquina foi colocar esses núcleos para trabalhar, para resolver tarefas de aprendizado de máquina, como, por exemplo, redes neurais, que você tem várias contas que, na prática, na maior parte das vezes, a matemática é simples, mas você tem muita repetição, então você consegue aproveitar essa estrutura de hardware da GPU para fazer esses milhões de cálculos repetitivos em grandes blocos simultaneamente, né? E a TPU, diferente do que é a GPU, que foi um software não, um hardware que foi criado para uma tarefa e acabou sendo adaptado para essa tarefa, as TPUs são hardwares especializados, então foram desenvolvidos aí pelo Google e foram focados, né, foram criados exclusivamente para tarefas de aprendizado de máquina, em que você tem esse tipo de hardware organiza esse fluxo de dados para que os cálculos, né, especificamente aí, essas operações matriciais de redes neurais, elas ocorram de forma contínua e sem interrupção. Então, por ser feita sob medida, né, para matemática de redes neurais, ela é uma opção aí bastante eficaz, a top de linha para modelos que são extremamente grandes, né? Então, você consegue treinar arquiteturas aí gigantescas com mais rapidez e também um ponto interessante é a questão da eficiência energética que elas trazem. Sobre a parte de integração e abstração de hardware, nós temos um conjunto de bibliotecas em Python e R, né? Então, em Python a gente tem PyTorch, TensorFlow, JAX, o Dask, em R o Torch, Filter, TidyModels, TensorFlow, entre outras. Mas quando a gente usa essas bibliotecas, seja via R ou seja via Python, nós não estamos escrevendo código que roda diretamente no hardware. Então, o que a gente está fazendo é usar uma API de alto nível que ela vai construir uma representação simbólica dessas operações e a execução vai acabar acontecendo em bibliotecas de baixo nível. Então, o papel dessas bibliotecas que a gente tem hoje à disposição é fornecer uma interface para a gente descrever os modelos, enquanto que o framework vai assumir a responsabilidade de compilar e otimizar essa descrição para o hardware específico, né? E sobre análise de custo computacional e escalabilidade, né, já pensando em uma perspectiva mais estatística, não tanto naquela perspectiva de ciência da computação de Big O, o custo do modelo ele é frequentemente associado ao volume de cálculos que você tem que fazer para estimar os parâmetros e também ao volume dos dados, né? Então, quando a gente fala de hardware, a gente está se referindo à facilidade em como o computador lida com esse volume de trabalho, né? E o hardware ideal ele vai ser determinado pelo ponto em que o tempo de processamento ele deixa de ser aceitável para executar a tarefa. Então, por exemplo, a gente tem os modelos de custo linear, como as regressões lineares, o próprio SVM linear, que o esforço computacional ele vai crescer de forma proporcional ao número de observações, né? Então, os modelos lineares, eles trabalham bem e você consegue treinar modelos com milhões de observações em uma CPU tradicional, né, com relativa facilidade. E você acaba tendo que avançar quando você tem um número de variáveis ou de observações que seja tão grande que a memória da sua máquina pessoal, muitas vezes, ela não dá conta, né? Então, muitas vezes, para esse tipo de modelo, o CPU dá conta. Como os modelos de custo intermediário, como por exemplo o SVM com kernel, o custo aqui envolve a criação da matriz de similaridade, que é a aplicação do kernel na matriz de delineamento X. Então, o limite aqui não é o processamento em si, né? Mas a memória e o tempo de comparação entre esses pares. Então, assim, uma máquina pessoal, uma CPU, você consegue
treinar esses modelos. É viável para datasets de pequeno, médio porte, ali, até milhares de observações, mas uma GPU acaba se tornando vantajosa quando você tem um conjunto de dados que excede a capacidade de processamento em tempo útil. Então, a grande sacada aqui é que o avanço para a GPU não é pela impossibilidade de você rodar na CPU, mas é pela redução do tempo de resposta, né? E como modelos aqui de custo massivo, usa as redes neurais profundas, né? Então, o comportamento é que o esforço ele é definido pela sucessão de multiplicações matriciais em cada camada, e essas multiplicações elas são repetidas várias vezes, né? Nas iterações, nas épocas, e muitas vezes aqui o processamento em CPU acaba se tornando rapidamente inviável, e aí GPU e TPU deixa de ser apenas para otimizar, para ganhar tempo, e passa a ser necessidade técnica, de você não conseguir ajustar sem o hardware adequado, né? Falando agora sobre o ciclo de vida do aprendizado de máquina, né, o hardware, pensando nas etapas, então a escolha do hardware ela deve ser pensada de acordo com a natureza computacional da etapa do projeto. Então, para o treinamento, o foco é o cálculo massivo e repetitivo. GPU e TPU acabam sendo uma escolha razoável, porque você tem que isso é obrigatório praticamente para modelos que são muito complexos. E se o modelo treina rapidamente em CPU, ótimo, né? Então, a migração de hardware ela acaba sendo injustificável pelo custo ali da parte de orquestração de memória, né? Quando a gente fala de predição, a gente precisa ser rápido, né? Então, você precisa entrar com os valores ali das explicativas e fazer a conta e entregar a predição. Para modelos que são mais leves de fazer essa implantação, como, por exemplo, as regressões e as árvores, CPU acaba sendo uma boa escolha e GPU acaba sendo a escolha quando você tem modelos que são muito grandes, como os LLMs, em que você tem complexidade. Então, você precisa de muitas operações para fazer uma única predição. E na questão de ajuste dos hiperparâmetros, o foco acaba sendo a exploração ali do espaço de parâmetros por meio de múltiplas execuções independentes. E aí você tem aqui que talvez a CPU multicore seja razoável, porque é uma tarefa de paralelismo de modelos, né? E quando você tem essa ideia de paralelismo de modelos, a CPU acaba sendo uma ideia razoável, porque você tem que cada núcleo gerencia ali um modelo distinto com razoável eficiência, enquanto que talvez o potencial de uma GPU poderia ser subutilizada, mas é possível usar a GPU para isso também. E isso acaba sendo interessante porque a CPU, porque o paralelismo de modelo ali, o paralelismo que é exigido para esse tipo de tarefa não é de matrizes, né, mas de tarefas independentes, né? Então, muitas vezes acaba não se fazendo necessário você trabalhar com GPU. E passando agora para a nossa discussão e para as considerações finais, a transição de hardware, ela pode ser guiada aí por alguns critérios, né? Então, o primeiro deles é a limitação de memória. Se você tem um dado ou um modelo que não cabe na memória, então faz sentido você passar por uma estratégia de processamento distribuído, ou migrar para uma estrutura como uma GPU. O outro critério pode ser o tempo, né? Então, se o tempo é um recurso escasso e você tem um modelo que demora demais para ajustar, isso te limita a possibilidade de explorar outras variações. E se você tem uma arquitetura que reduz o tempo, esse ganho não é técnico, né? É metodológico para você conseguir explorar mais coisas. E também a questão da natureza das operações, né? Então, se você tem modelos como, por exemplo, árvores, bushing, CPU acaba resolvendo. Agora, se você tem álgebra linear ali de média escala, como no SVM, até nas regressões com regularização, CPU dá conta, mas GPU pode melhorar a velocidade. E quando você tem álgebra linear massiva, como por exemplo Deep Learning, GPU e TPU acabam sendo as opções necessárias. Então, na prática, não tem um hardware melhor de forma absoluta, né? Essa decisão ela precisa ser guiada pela natureza do gargalo. As CPUs elas são acessíveis, são versáteis, elas funcionam bem para esses fluxos lógicos. As GPUs são aí o que a gente tem de força bruta para álgebra linear, né? Então, quando você tem muitas operações de matrizes, pode ser interessante. E a TPU é o que a gente tem de alta performance, que faz a otimização para o fluxo aí, quando você tem a ideia de tensores, né? E onde está o limite, né? Se o modelo ou os dados não cabem na memória, você vai precisar de uma estratégia de distribuição. Se o tempo é um entrave também, né? Então, se você tem um modelo ali que leva dias para ajustar, se você usar uma GPU, uma TPU, ele pode levar minutos. E a questão da natureza do modelo, se ele é paralelizável ou não. Então, a grande questão é que hardware não é só potência, né? É uma escolha que é baseada ali no fluxo de dados. E a estratégia, né, de dividir dados ou dividir modelos é o que permite superar os limites físicos de tempo, de memória, e o legal é que a gente não precisa ser nenhum especialista em hardware para tirar proveito dessas tecnologias, porque as bibliotecas atuais elas têm essa ponte inteligente entre código e hardware. Então, o papel do analista acaba sendo de
achar onde que o modelo está travando para fazer a escolha correta de hardware. Aqui as referências gerais de Python e de R, e é isso.